Começando o nosso Hope Hour, seja muito bem-vindo. É verdade que estamos aqui, embora o tema vai ser mentira. Deixa eu mostrar as minhas convidadas de hoje, que eu tô muito empolgado aqui com esse programa. Olha, mudou de cadeira, já veio várias vezes aqui, mas hoje tá do outro lado, mais ou menos inclusive com outra função. A doutora Wélida Dancini, seja muito bem-vinda. Obrigada, Wagner, muito bom estar aqui participando mais uma vez desse programa, acompanhando. E feliz por estar do lado de cá também, né? Estreando essa nova função aqui, mas vamos lá. E um tema muito bacana, com uma convidada também muito especial. Sim. A Wélida é doutora em psicologia, mestre em psicologia, tem um MBA em gestão de pessoas, especializada em psicopedagogia clínica e institucional. Nossa, depois a gente precisa dar uma conversada. Você viu desabafando lá no camarim? É quase que eu comecei a fazer um desabafo também com você. Essa psicopedagogia que eu não sabia, já vou usar depois. Psicologia nas organizações e graduada em psicologia e em letras também. Autora de 17 livros, um deles Emoções do Coração de uma Mulher. É casada com o pastor Edinaldo Juarez há quase 30 anos e mãe do Wesley e da Sophie. Então seja muito bem-vinda. A Wélida já veio 2 vezes ou foi até mais? Acho que foram 2. 2 vezes aqui. Foram 2. Mas já estamos em casa, porque aí já ficamos amigos. Eu fico mandando mensagem pra Wélida. A Wélida pergunta se eu não fui pra academia, porque tá querendo realmente que eu cuide da minha saúde. É isso aí. Total aqui. E a Raquel Fonseca? Como que você não tinha vindo ainda aqui, doutora Raquel? Pois é. Aí você fala, você não me convidou, não vim. Eu estou dentro do seu programa. Aí vamos ser Preciso elegante, ser né? Completamente. Senão Muito a bem. Darleide não me leva de volta no meu quadro de família. Isso. Inclusive é isso. Muita gente que de repente acompanha muito da programação do Novo Tempo já te viu várias vezes lá na Darleide, no consultório, né? A Raquel é palestrante, analista e treinadora de comportamento, master coach, PhD, escritora e mentora com foco em transformar vidas através do resgate de pessoas. Achei muito bonito essa última frase aqui. Pois é, eu resgato pessoas. Mas a minha vontade, sabe qual era? De escrever, eu ressuscito pessoas. Sabe por quê? Existe sobre a terra mais mortos do que embaixo da terra. Sabe quando uma pessoa morre? Quando ela perde a esperança. Mas o tema é outro hoje, vamos lá. Mas talvez isso seja muito de gente sem esperança também, o tema de hoje. A gente tá colocando esse podcast aqui pra você que tá no presente. Eu sempre converso com quem tá no presente, mas também quem tá no futuro, né? Que vai assistir isso em outro momento. Mas a gente tá postando aqui perto do dia 1º de abril, que, né? É o dia da mentira, como ficou conhecido, então a gente vai falar sobre esse tema. Mas antes, inclusive, vamos falar sobre verdade, porque a gente está lançando esse estudo bíblico aqui, o Na Mira da Verdade, um estudo bíblico lançado escrito pelo Leandro Quadros, que apresenta o programa Na Mira da Verdade, né? É mais uma edição da revista Esperança, e se a gente parar para pensar, né, nesse mundo que se fala tanta mentira, que se prega tanta mentira, inclusive, não é só a mentira do dia a dia, mas a mentira está inclusive sendo disseminada, inclusive ligada à palavra de Deus, né, com entendimentos ruins, e isso sendo muito reverberado em diferentes locais. Essa revista traz Leandro Quadro explicando textos difíceis. Então aquele texto que você lê, você não compreende, você vê muitas interpretações que inclusive estão completamente desconectadas da palavra de Deus. O Leandro com muito afinco, você conhece Leandro Quadros, né? A clareza e a objetividade como ele explica a Bíblia, tá tudo aqui concentrado em versos que são muito difíceis. Quer ver? Eu vou falar aqui, a produção separou alguns temas que estão muito bem tratados aqui nessa revista, só para você ter uma ideia. A divindade de Jesus, porque como que Jesus é Deus, mas ele também foi homem? Quando ele estava aqui, ele era homem, ele era Deus, como é que isso se divide? Tá explicado aqui nessa revista. O sábado, que é tão complexo de ser entendido por algumas denominações, está explicado detalhadamente aqui também nessa edição da revista Esperança. A morte. Doutora Raquel até estava falando sobre isso. As pessoas que morreram, então, aqui na Terra vivas, né? Claro, numa analogia. Agora, e quando a gente de fato morre? O que acontece? Qual é o estado das pessoas que já morreram? Do que elas sabem, o que elas não sabem?
explicado aqui também. Inferno é um lugar, existe, Satanás está lá, está pegando fogo, ele está lá com um tridente assim. Leandro Quadros vai explicar o conceito bíblico da palavra inferno. Então é muito profundo. Você sabe que a Revista Esperança, ela é completamente gratuita. O que a gente quer é disseminar essa palavra realmente da verdade, colocada aqui na mira, para que isso possa transformar a sua vida. Então você entra no novotempo.com/escola bíblica, vai fazer um cadastro e você vai receber completamente de forma gratuita essa revista, que tem uma qualidade incrível, muito bem escrita, muito bem diagramada, muito didática, vai fazer muita diferença para a sua vida. Inclusive, tem também videoaulas com o Leandro Quadros, tratando dessas temáticas. Tá tudo no NT Play. ntplay.com. Tem essas videoaulas lá, você procura na Mira da Verdade. Se você entrar nesse período que a gente está colocando, tá um monte de anúncio lá na página do NT Play sobre esse lançamento do Na Mira da Verdade, tá bom? novotempo.com/escola bíblica. Estamos esperando aí o seu pedido. E o interessante, Wagner, é que você estava falando aí sobre o Na Mira da Verdade, eu estava aqui pensando, né? Porque é um programa, é um dos grandes pilares da TV Novo Tempo, da rádio também, né? E isso mostra o quanto as pessoas elas estão em busca da verdade, querendo saber o que é o erro, o que é a mentira e qual é a verdade. E o Leandro, ele tem essa facilidade muito didática de mostrar onde está o erro, onde está a mentira, onde está o engano e qual é a verdade. Então, é um material realmente muito rico que nos ajuda profundamente a conhecer a verdade. Eu acho que tem um encantamento, assim, sobre o Leandro. Eu até já fiz essa brincadeira aqui, às vezes, quando a gente fica muito colocando uma pessoa, né, para responder as perguntas e a gente vai uma pergunta atrás da outra. Não vai ser o caso hoje, viu, doutora Raquel? Tá não tranquilo. sei não, tô aqui tremendo nas bases. Mas primeiro é isso, ele é uma pessoa que consegue concatenar as ideias e trazer isso de uma forma muito clara, como você disse. Eu acho que tem um encantamento também, porque o Leandro sabe a Bíblia de cor, né? Então ele fala o verso decorado, ele sabe exatamente capítulo, verso da Bíblia onde aquilo está escrito, o que eu acho uma coisa incrível, né? Ele tem realmente o cérebro dele muito abençoado para conseguir ter essa clareza. Mas, se você olhar para todo o discurso do Leandro no programa, e inclusive isso tá aqui na revista, não é o Leandro dando a opinião dele e essa é a verdade que é apresentado Na Mira da Verdade. O grande lance é que o Leandro consegue trazer o verso da Bíblia que diz sobre aquela verdade. Então é a Bíblia dizendo e se auto-explicando através do Leandro, mas é a Bíblia, não é a opinião dele. Então isso que eu acho realmente fantástico, isso está aqui nessa revista também. Exatamente. Bom, vamos infelizmente deixar a verdade de lado e vamos para a mentira? Vocês duas, inclusive, trabalham com o comportamento humano, ouvindo pessoas, né, desenvolvendo pessoas, ajudando pessoas. A mentira está muito presente na vida de todo mundo. É ou não é? O pior é que é verdade. Mas eu não sou todo mundo, diz o... A minha mãe, diz a minha mãe. Mas ela está presente. Eu poderia até classificar. Se eu fosse fazer uma apologia à mentira, eu poderia dizer: existe a mentira social, existe a mentira para evitar ofender, existe a mentira para que eu me saia bem, e a mentira tem inúmeras classificações. Estou enganada, doutora Wélida? E é bem isso. E muitas vezes as pessoas elas acabam usando a mentira para se sair de alguma situação desconfortável, só que isso pode, em muitos casos, se tornar um hábito. E até em situações que você não está desconfortável, que você não precisaria, se é que em algum momento a gente precisa, né? Mas a pessoa, ela se acostuma, ela se vicia em mentir. Tem até uma psicopatologia, né? Sobre isso.
Então, realmente é um tema muito, muito importante a gente refletir sobre isso. Com certeza a gente vai aprender muito com a Raquel. Não sei se aprender muito, mas posso te falar para você fazer uma pergunta para mim? Pode. Então, pergunta assim, Raquel, me dê pelo menos 3 exemplos de categorias de mentira. Raquel, por favor, você consegue me dar 3 categorias, por exemplo, assim, de mentiras? Fui bem? Não, excelente. Nossa. Agora vamos ver se eu vou saber responder. Deixa eu me concentrar. Por exemplo, quando uma pessoa me pergunta, como está você, Raquel? Eu digo, estou bem. Quando a minha filha vem em casa, ou as minhas filhas, ou uma ou outra, Annelise ou Ivelise, mãe, tá tudo bem com você? Eu tô te ligando desde cedo e seu celular tá no modo avião. Eu digo, sim, está tudo bem, mas naquele dia eu tenho vontade de me esconder de todas as pessoas, eu não quero falar com ninguém. Mas eu vou dizer isso para ela de qual maneira? E o marido? Então, se eu fosse colocar por ordem de grandeza, as pessoas parece que mentem, primeiro, para quem está mais próximo delas. Porque ficam com raiva, porque tem outros sentimentos por trás da mentira. Dei exemplo. Quer me perguntar mais algum? Vamos parar nessa primeira categoria da mentira, depois a gente vai para as outras, porque assim, ó, será que essa não é tipo uma mentira, às vezes, inclusive funcional? Agora você deu uma nova categoria. Uma nova categoria. Por que eu tô falando isso? Porque eu tenho só um medo das pessoas confundirem esse tipo de coisa, e talvez a gente chegue à conclusão que sim, é a mesma coisa, mas vamos discutir aqui. Porque a mentira, inclusive a gente não há muito tempo aqui fez um episódio sobre mentira, porque a gente tratou dos 10 mandamentos. Sim. Então a gente falou profundamente sobre mentira, os prejuízos e tudo mais. Mas, por mais bizarro que possa parecer, a gente tá aqui falando sobre mentira, porque existe um dia para se comemorar a mentira, né? Vamos falar sobre isso daqui a pouco também. Mas, vamos supor, eu tô aqui, encontrei uma pessoa que eu não tenho muita intimidade, inclusive é do cotidiano do brasileiro, e inclusive em outros países também existe essa cultura de encontro, e falo, oi Raquel, tudo bem? Eu encontrei com a Raquel no corredor, de repente, né? Eu tô saindo do camarim pra vir gravar o Hope Hour, ela tá indo lá pra gravar com a Darleide. A gente se encontrou. Eu vou falar, Raquel, não. Hoje eu briguei com a Nani quando eu saí de casa. Hoje o meu filho fez isso, aquilo. Eu tenho uma reunião importante no trabalho, eu tô super nervoso. Não vai dar tempo da gente manter esse diálogo nessa profundidade, né? Então, automaticamente, o que eu faço? Tudo bom, Raquel, e você? E ela vai me dizer tudo bem também, né? Porque esse é até um exemplo um pouco diferente do que você deu, porque às vezes a gente, para um familiar, para uma pessoa mais próxima, eu vou dizer, não tá tudo bem. Mas se eu falar isso, inclusive a pessoa não vai me abandonar, ela não vai me deixar em paz, né? Ela vai falar assim, Wagner, não tá tudo bem? O que aconteceu? Minha esposa vai ficar preocupada comigo. Posso fazer alguma coisa, né, pra te ajudar? Por exemplo, meus pais, se eu falar, não tá tudo bem, vão querer pegar o carro e vir aqui pra ver o que tá acontecendo, né? Então, às vezes, a gente, pra ficar de fato mais tranquilo, a gente solta um tá tudo bem, quando não tá. Isso é uma mentira, assim, problemática? É um grande dilema na nossa vida? Queria ouvir vocês. A minha netinha diria, é uma expressão idiomática. E ela tem 6 anos. Muito bom. Como foi que aprendeu? Conosco, com a família. Porque é o piloto automático que as pessoas vivem. No entanto, como treinadora comportamental, eu tenho treinado pessoas a se expressarem de maneira diferente. Então, quando eu encontro a doutora Wélida, eu digo, que bom que eu estou lhe vendo. E essa cor de vestido lhe ficou muito bem. Você me parece ótima. Meus olhos passam a vê-la de maneira positiva e, de alguma maneira, eu gero dentro daquele cérebro uma pequena semente que vai tornar aquela pessoa, numa fração de segundos, mas fica ali plantado. E se as pessoas fossem mais verdadeiras e mudassem a sua forma de abordar? E se elas dissessem da satisfação? Eu tenho uma satisfação enorme quando eu encontro você.
O seu sorriso me recebe de uma maneira que eu não preciso perguntar se está tudo bem, porque eu vejo que você está bem. Mas se eu te encontrasse chorando ou triste, eu também não iria lhe dizer. Por qual razão você está triste? As pessoas podem inferir melhor e extrair do outro melhor, sendo assim ainda verdadeiras. Posso só buscar um pedacinho do Velho Testamento? Claro, sempre. Quem é que não gosta do apóstolo Paulo? Quando ele começa as suas cartas, o que é que ele deseja? Saúde, graça e paz. Hoje aqui, quando cheguei no Novo Tempo, jamais que uma pessoa disse graça e paz ao me cumprimentar. E isso me faz pensar diferente. E quando eu penso diferente, é provável que eu seja um pouco mais sincera e verdadeira. Muito bom. E uma coisa que eu achei interessante nessa fala dela, Wagner, veja, substituir o "Oi, tudo bem com você?" com uma palavra que vai levantar o outro, que vai colocar sementes boas na cabeça do outro. Independente se essa pessoa está num dia ou num momento bom ou ruim, o poder das nossas palavras de pegar uma pessoa que já está bem e tornar o dia dela melhor ainda, ou essa pessoa que está por algum motivo fragilizada, a minha fala pode fazer com que o dia dela seja diferente. Perfeito, doutora. Então, eu gosto muito de refletir sobre isso, sobre o impacto das nossas palavras na vida do outro, porque aquilo que eu falo pode fazer com que uma pessoa tenha o dia, e às vezes até a vida, destruída, ou eu posso levantar alguém. Então, talvez muito mais assertivo do que dizer "Oi, tudo bem?", que é uma coisa meio que fria e superficial, é entregar uma palavra que faça diferença na vida dela. Excelente. Acho isso sensacional. E eu treino isso todos os dias, para que isso seja incorporado em mim e eu possa influenciar. Porque, como cristãos, somos grandes influencers. Sim. Tá bom? Somos youtubers. Mesmo quem não tem o canal, né? Não precisa, porque eu sou o canal. Eu sou o canal que o Senhor quer usar todos os dias. E poderia existir muito menos mentira num ambiente onde está uma pessoa verdadeira. Simples assim. Verdadeira, sem ofensa. Verdadeira consigo própria. Não uma coisa de uma lisonja que não precisa acontecer, inventar uma coisa que não seja verdade, né? E assim, eu acho que... Eu não sei se vocês encontram com esse tipo de pessoa o tempo todo. Eu acho que são raridades. Né? A pessoa que tem um olhar treinado para ver o que tem de melhor em você. Vou dar um exemplo. Pode falar bem dos outros, né? Não pode falar mal, não é? Então eu vou falar bem de uma pessoa. Quem tem esse dom, naturalmente, é a Teru. A Teru que apresenta o Vídeo de Saúde. Já foi no Vídeo de Saúde, Wélida? Já. A Teru, ela tem isso naturalmente. Às vezes você chega, você tá assim... Igual aquela história que você estava contando antes da gente começar a gravar. Você tá no seu pior momento, a Teru te olha e ela consegue extrair uma coisa boa e te diz. Você leva até um susto, que você fala, gente, eu tô, como diz o meme, capenga, acabado, não sei o quê. E a Teru consegue olhar e te falar uma coisa positiva. Mas é interessante, porque acho que isso é muito natural dela, ela tem esse olhar refinado e te fala uma coisa positiva, mas isso não é comum. As pessoas parecem que olham e falam, ganhou peso? As pessoas te olham e falam, nossa, hoje você tá mal, né? Mas quando você tá bem, ela não te fala que você tá bem. Então, a gente tem, parece que um olhar treinado pra ver o pior do outro. Mas não isso que tá sendo sugerido de falar o melhor, né? Você acessou uma área do meu cérebro que tem uma informação. E a doutora Wélida pode contestar, dizer se eu estou enganada ou não. As pessoas acreditam muito mais nas mentiras do que nas verdades. Ah, eu acredito. Exatamente. E isso vem, assim, através de gerações. É por isso que hoje há um segmento enorme ao redor do mundo que enriquece falando sobre estima alta ou baixa. Porque as pessoas têm a habilidade inconsciente e outras conscientes de baixar a estima do outro ou aumentar. Embora eu sei que eu sou responsável pelos meus próprios sentimentos. Mas no fundo, existem os gatilhos e às vezes é o outro que dispara. E as mentiras
As pessoas querem ouvir mentiras. Elas estão doentes, vão ao médico e elas querem que o médico faça promessas que ele não pode fazer. Elas têm questões graves na área jurídica, procuram um advogado. Existem pessoas que vêm me fazer perguntas de coisas que elas sabem que fizeram de maneira incorreta e precisam pagar por isso. Mas elas preferem ouvir quem mente. Por quê, hein, doutora Wellington? Pois é um grande desafio isso, porque às vezes essa mentira acaba trazendo para ela uma situação mais confortável, aquilo que ela gostaria. Eu errei, mas através de uma mentira eu consigo uma meia-culpa ou talvez me safar dessa culpa. E a verdade, nem sempre a verdade ela é confortável. Claro, não. Acho que muitas vezes não, né? Não é nem confortável para quem está falando e nem para quem está ouvindo. Então, se haver com a verdade é um grande desafio. Agora, só fazendo uma pontuação aí nisso que a gente estava falando agora sobre olhar e extrair o melhor do outro, isso de você conseguir ter esse olhar de otimismo, esse olhar para poder levantar o outro, o nosso cérebro, ele precisa ser treinado para que a gente tenha essa habilidade de buscar aquilo que há de bom no outro, no ambiente e nas pessoas. E Wagner, a base da saúde emocional está numa mentalidade que é pautada pelo otimismo, de olhar e encontrar o que há de melhor. Quando a gente treina o nosso cérebro para procurar o que tem de pior, o que tem de errado, o que tem de negativo, o que eu não gostei, o que falaram mal de mim, eu estou criando a base para o adoecimento mental. Então isso é muito sério também, até porque a gente está vivendo num país que está um caos de adoecimento mental. Com certeza. E aí a gente tem um dia para celebrar essa mentira. Eu, por exemplo, né, eu tenho uma formação como jornalista. Então, quando eu vejo esses veículos de comunicação que entram nessa brincadeira e aí eles pegam e colocam uma notícia que é falsa, aí depois no outro dia, era 1º de abril. Eu não consigo entender, eu acho um desserviço, eu acho o tipo de brincadeira muito sem graça, porque isso pode causar uma confusão. Causa todos os dias. Aliás, o mundo está do jeito que está por conta disso. As pessoas tiram vantagens de situações que envolvem mentiras. E se fôssemos avaliar instituições, empresas, pessoas, famílias, nós iríamos encontrar, fazendo essa anamnese, iríamos encontrar mentiras cravadas no meio de tudo isso. Eu não sei se é você quem vai falar, porque eu não sei nada da pauta do programa de hoje, mas o Brasil é classificado como um país da mentira. Que coisa, né? Quando você pergunta para o Google qual é o país que mais mente no mundo, bom, o Google responde, né? Se o Google tá mentindo, pode ser que desminta depois de ouvir o nosso programa. Aí é outra história. Não, pode ser que desminta. Peraí, falaram lá no Happy Hour. Deixa eu tirar isso daqui. Vou tirar isso do ar. Mas o Brasil, o que acontece? Cultura. E isso atravessa séculos dessa maneira, sem que as pessoas chamem a verdade para a mesa. Aqui para essa mesa. Mas para chamar a verdade é preciso falar na mentira. Se você precisa da verdade, é porque há uma mentira. Ou seria verdade. Agora, Raquel, você falou aí, né? O Brasil é o país mais mentiroso do mundo. Eu não, hein? Não, você trouxe daí, né? O Google, né? Pode ser que ele tenha se equivocado, né? Pode ser que a partir desse episódio eu falei assim, desculpa, eu me fui equivoquei. pesquisar. Mas... Olha, pesquisei. O Brasil é ótimo, né? O país mais ansioso do mundo, agora o país mais mentiroso do mundo também. Nós estamos só ladeira abaixo. É por isso que o passaporte suíço tem valor para tantas portas de nações e nações. Mas sim, vai lá, doutora Wellington. Wellington. Mas aí, então você estava falando, a gente vive nesse país tão mentiroso. Qual a influência de você estar num meio em que tem tantas pessoas que mentem, então, já que a gente está nesse país, assim, com tanta mentira cravada na cultura,
Isso poderia influenciar, por exemplo, geneticamente ou comportamentalmente. Se a gente pensa assim, numa criancinha que está aprendendo sobre tudo, a criança pura, como que a criança, dessa pureza que ela nasce, ela se torna um mentiroso, uma mentirosa? Porque ela é programada. Todos nós fomos programados desde que nascemos por quem cuidou de nós. E depois, quando crescemos, só rodamos o programa. Até que eu me dê conta e me depare, opa, isso aqui não. Então, eu vou trabalhar minha mente, meus pensamentos. Eu sempre cito o Simples Demais do Timothy Jennings, que tem na Casa Publicadora Brasileira. Ele fala sobre reprogramação mental. Então, é porque a mente é programável. E você falou agora há pouco também a respeito do treinamento. É preciso treinar para ser. Agora, somos todos alcançados pela mentira. Existem profissões que têm descrédito. Quando eu fiz direito, eu terminei meu curso de direito no ano de 1979. Quando eu iniciei o curso de direito, existiram pastores, pessoas adventistas, mas você vai fazer direito? Essa profissão não tem credibilidade, porque os advogados mentem. Olha, mentir é uma coisa, eu quero dizer a você que está aí nos assistindo. E o advogado, como operador do direito, como aquele que lida com leis, é outra. E não dá para distorcer. Existem formas de apresentar e formas de falar, entende, Wagner? Agora, que somos todos impactados, somos. E que crianças nascidas em lares onde as pessoas no seu entorno mentem, elas serão afetadas, e a próxima geração, a próxima e a próxima. E de onde eu tiro isso não é do Google. A palavra do Senhor diz que até a terceira e a quarta geração são alcançadas. Isso é muito sério. E depois você vem com a epigenética. Exatamente. A epigenética, ela traz ensinamentos maravilhosos que vêm da palavra de Deus. E você precisa de alimento mental. O doutor Mel Gosser, que escreveu Mente Positiva, que é um dos livros que eu mais uso quando estou treinando pessoas, ele fala da importância do treinamento, do pensamento e de como vou lidar com pessoas mentirosas. Não tem lá esse capítulo assim, como lidar com mentirosos. Mas eu olho para mim mesma e digo, como eu vou lidar com a Raquel hoje? Quando a Raquel estiver em determinadas situações. E é tão interessante esse ponto, né, dessa formação do mentiroso, infelizmente, porque tá naquele clássico, assim, né? Eu ensino pro meu filho, teoricamente, filho, não pode mentir, filha, não pode mentir, tem que falar a verdade pro papai, tem que falar a verdade pra professora, tem que não sei o quê. Aí saiu dessa conversa, a esposa vem, tô criando uma cena aqui na minha cabeça, fala, olha, a gente precisa ir pra casa da sua mãe esse fim de semana. Ah, não vou poder. Eu vou falar pra minha mãe que eu tô ocupado. Então, peraí, eu digo uma coisa, eu ensino uma coisa, mas a minha atitude tá me dando outra, tá ensinando outra coisa pra criança. Então, o que a criança vai aprender? Bom, às vezes, pra eu me safar de uma situação, eu minto. E aí eu estou treinando o cérebro da minha criança a mentir. Sim. Do mesmo jeito que é possível treinar o cérebro para deixar de mentir, a gente também pode treinar para mentir. E mesmo crianças que vêm de um lar em que se preza pela verdade, aí vem também a influência dos amigos, do meio, quando a gente vai para o ambiente de trabalho, que muitas vezes esse meio, ele exerce essa pressão sobre o jovem, sobre o adolescente, que muitas vezes vão, então, passar a desenvolver esse comportamento. Por isso esse tema é tão importante, e eu achei muito bacana quando a pauta foi me apresentada, porque é um tema que a gente precisa refletir, porque a mentira, ela parece que está meio que banalizada, né? Sim. Agora tem até cor, né? Agora não, já há muito tempo, né? Ah, mentira branca, tá tudo certo, não tem problema. Mas será que realmente não tem problema? Tem problema porque ela adoece o sistema. E é sistêmico. Ficou sistêmico. E existem pessoas que, por conta de uma mentira,
elas perdem a vida, a ética, o nome, a moral. Com licença, eu estou com 74 anos de idade. Eu me prezo muito. Eu preciso ter mais cautela comigo daqui para frente do que eu tive daqui para trás. Porque eu tenho muito menos tempo. Então, hoje, a cada dia, eu preciso estar mais atenta e falar a verdade. Para mim mesma. Mas é um desafio, Wagner. Claro. É um desafio. Eu estou esperando a hora que você ou a doutora Hélida vão perguntar. Manda pergunta pra Todos. gente repetir. Roteiriza a gente, roteiriza. Eu não quero me pôr em situação difícil. Mas eu também posso fazer pergunta? Pode? Existe algum ser humano que não mente, doutora Hélida? Ih, não. Pergunta difícil, né? Bom, a gente... Para vocês não fazerem essa para mim. Se vocês fizerem, eu vou ter que responder. Não, como eu responderia? Eu não conheço. Ah, bom. Eu não conheço ninguém que nunca tenha mentido. Pois é, eu também não conheço, infelizmente. Eu trouxe um exemplo, posso dar? Infelizmente, nem eu mesmo sou essa pessoa. Para, não conta tudo, Mas não vamos Wagner. contar, não Existe vamos um contar. princípio no direito, você jamais precisa Criar fazer provas. contra si próprio. Então, Eu tô com uma advogada Para hoje aí. aqui, hoje eu tô protegido. você entendeu? Mas é muito interessante como o senhor age. Quando vocês me convidaram e a partir daí eu passei a me concentrar sobre esse assunto. E sábado, na classe da Escola Sabatina, o pastor Josué de Castro, dentro da lição, ele falou algo que eu quero compartilhar aqui no programa como exemplo. Ele disse assim: quem é que, quando baixa um aplicativo, está usando o smartphone ou tem ali um contrato e vem aquela frase, li e concordo, para vir à próxima página. Quem é que deixa de clicar ali e vai ler? A pessoa, Raquel, escreve, li e concordo, vai para a próxima página. Eu estou atualizando aqui o meu smartphone. Você está entendendo? Se eu não concordar e se eu discordar, eu estou fora do sistema. Que mundo é esse que vivemos hoje? Esse é o mundo. É um desafio. É um desafio. Agora eu vou falar aqui de uma mentira que é polêmica, tá? Vai o Wagner causar. Eu vou causar aqui. Homens, venham junto comigo. Ai, ai. Porque tem aquela coisa clássica. Eu sei ler pensamento. Eu sei. A resposta é: não há uma certeza se é o homem ou a mulher que mais mente. Não era isso. Leu meu pensamento errado. Tá escapando, Tô mentiu. escapando. A sua mente mentiu pra você. Não, eu menti pra mente dela. Me enganou. Não, é aquela coisa assim, ó. A mulher se veste. A Wélida vai colocar esse vestido abóbora aqui, ó. Você que tá ouvindo, só a gente não tá vendo. O Wélida tá com um abóbora lindo, né? Ela tá linda. Aí ela vai chegar pro maridão, vai falar: meu bem, como estou? Hoje ele falaria: tá muito bem, Obrigada. querida, tal, não sei o quê. Mas às vezes ela vestiu uma coisa que não foi tão boa. E aí? Ele vai dizer a verdade? Ele vai dizer: olha, meu amor, acho que não ficou bem em você. Olha, acho que tá meio apertadinho, hein? Olha, não sei o que lá. Eu não passo por isso porque minha esposa tá sempre linda. Então, eu nunca passei por essa dificuldade. Eu sei que tem homens aí do outro lado que passam por isso. E aí, como que a gente resolve? A gente tá mentindo se a gente falar a verdade ali? Se a gente não falar a verdade pra esposa? Você tá perguntando isso pra mim? Aham. Você quer que eu responda? Com certeza. A mulher, ela vai interpretar assim, a mente dela. Ele tá dizendo que ela está gorda. Uhum. Tá apertado o vestido? Não é o vestido, tá apertado. Então, existem as formas de interpretar, as formas de dizer. E uma boa parte dos maridos acabam não olhando para suas esposas. E aqui entra só um toque. Olha mais. Antes que ela pergunte, fale. Porque quando a mulher precisa perguntar, me perdoa, é porque você está deixando de prestar atenção. Olhe, porque a hora que você, a cada dia, encontrar algo de belo na sua mulher, ela poderá se tornar, para seu cérebro, a mulher mais linda do mundo. Uau. Muito bom. Uau.
Agora, ô Raquel, tem... Você vai mudar de assunto? Não. Pode falar. Não, é sobre esse lance da mulher? Sim, mas se quiser falar, pode falar. Não, é porque é o seguinte, o que eu acho também, pegando uma carona no que a Raquel disse, a gente homem, felizmente... A gente homem não, porque eu sou mulher. Não, eu tô falando aqui com os meus companheiros ali. Que fique bem claro. Que fique bem claro. Porque essa história de hoje, né, falar sobre a mentira... Pois é. O que acontece? A gente, sei lá se, né, muito bom isso ou muito ruim, às vezes muito bom, às vezes muito ruim, mas a gente é muito prático, né? E a gente, às vezes, não consegue entrar nesse universo tão bonito que é o feminino, dos detalhes e das palavras. Às vezes, a gente não é muito de falar. Isso é um problema, porque nessa relação, a mulher precisa ouvir a gente, né? Então, quando você consegue olhar para sua mulher, muitas vezes, e fazer um elogio para ela... Nossa, meu amor, como você tá linda hoje... E é verdade, porque, né, você tá vivendo essa relação, você ama essa mulher, você tá achando ela linda naquele momento, e você verbalizou, esse momento onde ela vai te fazer uma pergunta, você não vai dizer, mas tá sem noção, olha esse vestido. Você vai dizer, olha, meu amor, eu acho que não tá valorizando muito essa roupa. E aquela? Já testou aquela outra, tal? Como você acumulou várias vezes onde você ressaltou que ela tava bonita... Naquele momento que você fez uma observação, ela vai compreender que ela é bonita, que você se sente atraído por ela, que ela é uma mulher que, né, é bonita. E que naquela roupa ela não está valorizada, ela vai confiar no que você disse e não vai se ofender, porque tem um banco, tem uma reserva de elogios que foram feitos. Tem uma plataforma criada para esse tipo de relacionamento. Mas você usou agora há pouco a palavra problema. É um problema, e se tem um problema, ele precisa ser resolvido pelo casal, pela psicóloga, pelo terapeuta, pelo conselheiro, para que a mentira jamais impere dentro da relação. A relação comercial, por exemplo, muitas vezes ela é pautada na mentira. Olha, não conta tudo. Eu fui executiva de empresas de grande porte por muito tempo, e eu declaro que durante todo este tempo eu pude ser verdadeira, tanto com os meus patrões quanto com os meus clientes. Eu passei fases dificílimas. Eu estive na corda bamba por muitas vezes e eu precisava apresentar a verdade como verdade e não transformar a verdade num caos nem num transtorno. Wagner, viver é um enorme desafio. Com certeza. E falando a verdade, ainda o desafio triplica. Sendo cristão. Existem pessoas que ocultam, omitem, mas nós sabemos que a omissão também é crime. Na lei. Mas as pessoas, elas estão vendo, ouvindo e não tenho nada com isso. Isso faz um caos. E a omissão e a mentira caminham juntinhas. Agora, você falando aí, isso faz um caos. Você até falou com uma ênfase. E aí eu fiquei pensando aqui, Raquel, porque muitas vezes, quando mesmo ao falar a verdade, a depender da maneira como a gente fala essa verdade, mesmo sendo verdade, a gente pode causar um caos emocional na outra pessoa, a depender da forma como a gente falou. E aí eu queria então que você explicasse para a gente, ajudasse a gente a entender como é que a gente pode manter a verdade sem machucar o outro no dia a dia ao falar essa verdade. Ok. Eu uso muito a palavra intensidade, cautela com a intensidade. Num evento de mulheres há muito tempo, num lugar remoto que existe por esse mundo afora, uma mãe resolve se levantar e declarar para a filha que ela havia tentado abortar. Tem noção do que essa verdade fez? Ela causou um caos. Aquela filha, a partir daquele dia, Wagner, ela teve enormes desafios. Então, existem verdades que precisam ser ditas. Outras verdades podem ser ditas não naquele contexto,
não naquele grau de exposição, não daquela forma. E a verdade também precisa ser passada pelas peneiras. Eu preciso dizer, sou eu quem devo dizer, sou eu quem devo dar essa notícia. Então, eu preciso avaliar muito, porque na comunicação, porque dentro do mundo cristão, porque as pessoas que estão em busca do Espírito Santo diariamente, ele vai me orientar na forma de dizer. Eu tenho sido cada vez mais sincera. Existem pessoas que têm um pouco de receio de pessoas sinceras. E essas pessoas que têm receio, em geral, elas têm muito a esconder. E à medida que as pessoas aprenderem a contar a verdade, a declarar, a pedir perdão, a compensar situações que elas geraram de desfavorecimento ao outro. Eu estava estudando a palavra ontem, hoje, e eu me deparei, e a lição da escola sabatina, pessoas que deixam de cumprir com pessoas que trabalham, servem em sua casa, que estão ali fazendo o seu jardim, elas precisam colocar a própria vida em ordem. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, ou se eu estou muito impregnada por esse tema, e ele é vasto, e ele mexe comigo, e me faz lembrar de várias situações que me incomodam. Agora, você falou uma coisa aí que eu já quero aprofundar um outro ponto. Não está nem aqui na pauta, mas... Ah, não, a gente aqui, a pauta é só um guia. Olha só, você trouxe esse exemplo aí, dessa mãe que falou em público do desejo de ter abortado a filha. Porque no consultório, eu recebo muitos pacientes que vêm com questões que têm que lidar com a culpa. Se sentem culpados por erros, e muitos erros graves que cometeram na vida e não conseguem se libertar, né, dessa culpa, desse peso. E uma pergunta que muitas vezes eles me fazem, que eu quero fazer para você, eu preciso contar para o outro? Eu vou deixar de ser verdadeiro se eu não contar algo que eu fiz que foi errado, algo que eu fiz que de repente prejudicou ou... de repente nem prejudicou, mas enfim, eu preciso contar tudo. Por exemplo, essa mãe, ela precisaria obrigatoriamente contar para essa filha que ela pensou ou tentou abortá-la. Tudo que eu faço, eu preciso contar para o outro? Ou eu vou estar mentindo se eu não contar? Terapeuticamente falando, quando existem situações familiares e digamos que uma jovem te procure, que sente constantemente um desconforto, que tem algo, e aí ela vai te relatando, e você vai trabalhando, e aí vai buscando a história. Vai buscando. Já perguntou para sua mãe como foi a gravidez? Porque filhos indesejados geram adultos onipotentes e muitas vezes com disfunções. Essa é a verdade, que precisam ser corrigidas à medida que eu tomo consciência de quem eu sou e quero melhorar. Existem coisas que é entre a pessoa e Deus. Muito bom. E a pessoa precisa confessar para Deus, sempre, todos os dias. Buscar o perdão, deixar e mudar. Existem coisas que as pessoas fizeram quando elas não tinham a mesma consciência que hoje. Com o amadurecimento, passaram a ter consciência. Então, existem fatos que eles não precisam ser ditos pela falta de consciência. De onde eu tiro isso? Posso dar um exemplo complexo? Claro. A Raabe, prostituta, escondeu dentro da casa dela os dois que foram lá para espiar a terra. Mentiu. Agora, ela disse que ela não conhecia aqueles homens. Isso era mentira ou verdade? Ela não conhecia mesmo. Eles eram dois estranhos, mas ela sabia quem eles eram. E Raabe entra na linhagem de Jesus. Isso me mostra uma coisa, Wagner. Podia buscar o Leandro Quadros nessa hora. Mas estamos com você aqui, você está dando conta. Não sei. Não sei. Assim, tá. Minhas mãos são geladas. Mas é o seguinte. Raabe tinha o mesmo conhecimento do Deus verdadeiro?
Não. Qual era a cultura de Raabe? Ela fez algo ali num impulso e depois que ela conheceu, eu tenho certeza que Raabe mudou e deixou de ser a mulher que ela era. Ela deixou de ser prostituta, ela se casou. Acho que é Naasson o nome do marido. Se eu errei, depois você vai lá e busca. Que era um príncipe em Israel. Para ter se casado, ela deixou aquela vida. Ela aprendeu a falar a verdade. Isso me faz lembrar que Deus não leva em conta os tempos de ignorância. Sim. Ou então os assassinos, os abusadores, os estupradores não terão direito ao reino do céu depois que resgatados, aceitando a verdade que é Cristo e mudando de vida. Então, eu creio em resgate, eu creio em milagre, eu creio em mudança, se a pessoa quiser. Exatamente. Se ela quiser. Mas é altamente complexa essa sua pergunta. É muito desafiador dizer sim e não. É preciso que o caso seja avaliado. E na multidão de conselhos é que se encontra sabedoria. É preciso muita oração. É preciso buscar ao Senhor para que se fale a verdade. E a linha entre a verdade e a grosseria, a linha entre a verdade e a maldade, doutora Wélida, para mim, ela é muito tênue. Eu achei porque existem verdades que são faladas para agredir, para humilhar o outro, para colocar o outro numa situação difícil. Existem verdades que eu posso ter conversado contigo em consultório ou como uma amiga. E imagine você usar, ou outra pessoa usar essa verdade contra mim mesma. É duro, dói. Exato. Mas eu achei muito bonita e sábia essa resposta, porque eu pensei exatamente nesse ponto quando ouvi a pergunta da Hélida. Eu acho que às vezes, até por uma desconexão com a espiritualidade, uma desconexão com Deus, a gente se esquece que o perdão vem dele. Sim. Né? E aí uma pessoa vive uma angústia tão grande, eu fico imaginando esse caso específico, né, de uma mãe que pensa ou até faz uma tentativa realmente de abortar uma criança e isso não dá certo. E essa criança nasce, né? E aí essa mãe, ela vai viver essa angústia porque ela conheceu essa criança, ela vive com essa criança, ela ama profundamente essa criança que ela tem nos braços agora. Sentimento de culpa devastador. E o que ela vai querer buscar é o perdão dessa criança ali, né, na vida adulta. Ela vai querer buscar o perdão. Mas isso vai causar... na psicologia tem muito isso, né? Você olhar qual vai ser o menor dano. Isso. Então, será que realmente você precisa desse perdão ao custo do que vai causar nessa pessoa? O conhecimento dessa verdade? Quando, na verdade, Deus já te perdoou porque você pediu esse perdão para Ele e você já não é mais essa pessoa que tomou aquela decisão no passado, né? Como a doutora Raquel explicou. Então, não existe, talvez, essa necessidade. É que a gente está falando aqui de omissão, né? Eu omitir um fato. Às vezes pode ser mentira, como a gente colocou aqui, mas às vezes não. Às vezes é proteger o outro, proteger a mim mesmo. E aí é preciso muita cautela. Aham. Vou dar outro exemplo. Filhos adotados que não sabem que foram adotados. Essa é uma questão social muito grave. E os pais adotivos ajustam de não contar que esse filho foi adotado. Até que algum dia alguém chega e conta. Causa um desastre. Outra coisa. Toda mãe, e aqui eu vou falar para você, mulher jovem que está aqui. Toda mãe que tenta abortar e esse filho, essa filha nasce, então foi uma tentativa, foi frustrada, de alguma maneira, pela vida toda, essa marca estará registrada dentro deste ser humano. Não me pergunte como isso acontece. Isso faz parte de um laboratório que eu tenho ao longo dessas décadas lidando com pessoas. As pessoas não sabem, há um desconforto que fica. Agora, a mãe pode contar ou não contar. Essa é uma decisão dela. Mas há um desconforto nas pessoas que são vítimas de situações desse tipo. Então,
É bom evitar. E Raquel, como que a gente então faz para perdoar uma pessoa que mentiu pra gente, que nos feriu, ou até ao contar a verdade foi inabilidoso em contar essa verdade, mas que de alguma forma nos feriu? Porque às vezes a verdade fere, mas a mentira também nos fere. Como que a gente faz para perdoar aquele que mentiu pra gente? Cada vez que vocês perguntam, eu estou me pondo muito no lugar. Por isso eu estou um pouco tensa aqui no seu programa. Porque eu não estou pensando pelo outro só. Eu estou pensando na responsabilidade enorme do teu programa. Como é que se faz? Primeiro vem a raiva. A raiva é o primeiro sentimento que vem, e a raiva vem acompanhada depois de uma série de outros sentimentos tóxicos. E depois, eu quero dizer uma coisa, doutora Hélida. Somente Deus, somente a atuação dele na vida é que pode amenizar, é que pode cicatrizar. É claro que a ajuda terapêutica pode ser e precisa ser buscada por essa pessoa. Mas aquele que vem com o óleo, sabe o Salmo 23? Unge a minha cabeça com óleo, porque está machucadinha, porque eu preciso do óleo, do emoliente. É somente Deus. Mas Deus usa você. Amém. Deus usa você no seu consultório. Eu quero que Deus use a mim. Eu quero que as pessoas vejam Jesus em você, Wagner. Porque pessoas que já sofrem com estas questões, elas não precisam de mais acusação. Elas já trazem a carga da culpa daquilo que fizeram. Uma vez uma mulher chegou para mim, e isso tem 40 anos. Eu sei que tem 40 anos por conta da idade das minhas filhas. E porque eu estava no meu trabalho e ela contou que havia assassinado o genro e que ela havia desaparecido porque ficou presa por 3 anos. Uau! Nossa. Wagner, aquilo foi a primeira vez que alguém declarou aquilo. Eu não sei se alguém já declarou isso para você. É muito pesado. É muito pesado. E ela me contou a razão. O que eu podia fazer naquele momento? Ouvi-la. A lei já tinha feito o que precisava ser feito e eu não sou a lei. Deus não deu, nem para mim nem para você, a função de fazer justiça. Sabe, justiça com as próprias mãos. Deus também não deu para mim a função de julgar o outro. Independente do que o outro fez, é o que diz a palavra. Que função ele me deu? Ele, no propósito da vida, ele quer a minha e a sua salvação. E quando ele coloca alguém numa situação de culpa desse tipo na frente, ele quer usar você de alguma maneira. E eu sei que ele usará, Wagner. Esse assunto da mentira é muito sério. Você escolheu esse tema e me pôs aqui e eu não me divirto com isso. Eu odeio a mentira. E graças ao Senhor, eu fui criada num lar onde o dia 1º de abril, nunca a minha mãe permitiu que nós brincássemos com isso. Embora, quando eu ia para a escola, voltava, eu contava. Minha mãe contava histórias verdadeiras e existe um livro que ninguém tem mais, mas talvez em algum sebo. Ele é da casa publicadora, lá da década de não sei quanto, chamado Pérolas Esparsas, que traz uma história... Conhece? Eu nunca vi, não. Pois é, posso te contar histórias do Pérolas Esparsas depois. E minha mãe, quando eu era muito criança, antes de saber ler, ela contou sobre mentira. Na minha casa tinha. Não, na minha casa não, na biblioteca da minha escola. Eu li esse Então, livro eu aprendi algumas coisas. E eu abomino brincar com mentira. Brincar, sabe? Contar mentira só para ver como o outro vai se comportar. Sim. E isso é muito pesado. E aí, então, eu vou te fazer uma pergunta. Outra, doutora Outra pergunta. Você vê que é psicóloga, mas é jornalista também, né? Ela tá arrasando. Vieram aqui. Ai, Raquel, você falou isso e eu não consigo não fazer essa pergunta, que eu acho que quem está assistindo também está querendo fazer essa pergunta para você. Raquel, é possível viver sem mentir? É possível. Uau. Só
pelo Espírito Santo. Que lindo. E só um dia de cada vez. Eu não posso prometer que não vou mentir. E esta seria a pior frase que eu diria, porque o cérebro não leu não. Porque tudo que eu falo, meu cérebro acredita. Eu posso, quando amanheço, pedir: Senhor, me ensine hoje a ser verdadeira. E é essa oração que você vai encontrar no Caminho a Cristo, aquela oração maravilhosa que todo mundo fala, vai lá ler o Caminho a Cristo. É essa que é a oração que você vai encontrar no Parábolas de Jesus. Toma, Senhor, o meu coração. Coração é mente. Então, eu preciso de ajuda para falar a verdade. Para falar a verdade de maneira suave. Mas sabe o que eu quero, doutora Wélida e queridíssimo Wagner? Eu quero ser a verdade. Você entende? Eu vim com essa camisa intencionalmente. Uau. Pro teu programa hoje. Eu nem sabia que a gente ia combinar aqui. Não combinei também de estar assim com branco. Eu quis usar algo branco. O branco simboliza pureza. Eu quero ser pura. Mas ontem eu não fui. Anteontem eu não fui. Mas se eu viver presa ao passado, eu deixo de, hoje, viver o que eu preciso. Mas só por Deus. Só por Deus. Porque as oportunidades de benefícios com a mentira são muito grandes. Não conta não, não conta não. Eu vou levar. Muitas vezes eu fui excluída de reuniões profissionais. Porque na minha presença não se prometeria aquilo que não se poderia cumprir. Eu quero só deixar aqui uma lembrança. Profissionalmente, eu tive a oportunidade de fechar negócio, um grande contrato com o Exército Brasileiro. E eu me assentava com generais, e era eu quem negociava. E eles escolheram a mim para negociar. E, Wagner, eu tenho uma medalha e um diploma do Exército Brasileiro. Que legal! Agora, eu quero falar a verdade. Mesmo procuram-se mulheres que falem a verdade. Salmo 15. Mesmo que em prejuízo próprio. Mas é um desafio isso. É porque Salmo 15, quem vai vai lá. querer o seu prejuízo próprio, né? O cidadão candidato ao reino do céu. Está escrito lá. Muito bom. Eu não posso falar de mentira sem trazer a palavra. Agora, quer mudar de assunto? Eu vou colocar agora ela aqui um pouco na mira, vou te Uau. dar um descanso. Porque é o seguinte, a gente tá falando aqui, né, sobre a mentira, muitas pessoas têm essa compulsão pela mentira. Como é que funciona, Wélida, o cérebro do mentiroso? Tem alguma coisa química? Tem alguma coisa que faz com que a pessoa tenha, sei lá, uma predisposição genética, algo que não seja só aprendido pelo comportamento, como a gente já falou aqui, mas algo um pouco mais biológico que faça com que a pessoa minta? Então, Wagner, na realidade, a genética pode sim interferir nessa prática da mentira. Então, pode haver esse componente genético, mas é certo que a aprendizagem, o ambiente exerce uma função muito maior do que a genética. E é muito importante dizer que não existe gene de mentira. Então, não existe um gene para mentira. Isso é mentira. Não A tem verdade é que não existe um gene programado para mentira. Só que a pessoa que ela se acostuma, que ela faz um treino mental para ser mentiroso, essa pessoa ela pode mudar a estrutura do cérebro. Com a prática da mentira, o nosso cérebro ele vai se modificando. Olha só, Isso é a plasticidade cerebral. Exatamente. Então, assim, na mentira, 3 estruturas do nosso cérebro, elas vão estar mais envolvidas. Uma é o nosso córtex pré-frontal, que é aqui onde acontece o nosso centro do raciocínio, tomada de decisões. E há um movimento, o córtex pré-frontal, ele entra em muito mais atividade quando a gente mente do que conta a verdade. Ah, é? Sabe por quê? Porque quando eu estou contando a verdade, o meu cérebro ele não precisa criar uma
uma outra história, sabendo que tem uma história verdadeira. Então, quando eu conto a verdade, eu só tenho uma informação para passar. Quando eu vou contar a mentira, eu tenho essa informação, mas o meu cérebro vai ter que criar uma outra verdade. E aí, ao criar essa mentira, uma outra verdade, não, uma outra história, criar uma outra história. Aí, quando eu estou contando essa mentira, intencionalmente, o meu córtex pré-frontal que está em ação, aí ele vai acionar o meu sistema límbico, que é o centro das emoções. Porque ao contar a mentira, algumas emoções elas são potencializadas, como medo, porque eu fico com medo, e se descobrirem que eu estou mentindo? E o sentimento de culpa também. Então, há uma alteração aí, o sistema límbico é recrutado. E uma outra estrutura que também é recrutado é ai, gente, fugiu o nome aqui. Mas tem uma outra estrutura que é a área do nosso cérebro que faz uma análise se eu estou lidando com uma situação perigosa, se eu estou lidando com algo que não é verdadeiro. Dentro do nosso cérebro tem uma estrutura que vai fazer uma análise se eu estou lidando com algo que não condiz com a realidade. Hipocampo? Não, Amígdala? é o símbolo, me fugiu o nome Tá, aqui. nome complexo. Eu já procuro aqui. E aí o que acontece? Esse confronto, esse desconforto na nossa mente. Exatamente. Pode falar no microfone. Soprou. Fala você. Pode falar. Fala aí. É o giro do símbolo. É isso. Aí o que acontece? Esse desconforto entre a realidade e a mentira, entre esse medo de ser descoberto, isso gera uma questão de desconforto tamanho no nosso cérebro que a gente pode mudar a estrutura do nosso cérebro. Isso é muito sério. E que bonito que existe essa mudança, né? A gente acha que a gente nasceu, foi criado, uma situação aconteceu com a gente e pronto. Então é essa minha desculpa e eu tenho que ficar assim para sempre. Não é isso, né? A palavra de Deus apresenta pra gente a possibilidade de mudança que existe o tempo todo na nossa vida e o perdão, porque a porta da graça está aí escancarada e a ciência mesmo apresenta pra gente como essa mudança pode acontecer. O nosso cérebro tem plasticidade cerebral até o último dia de vida. Exatamente. E mesmo a pessoa que recebe essa herança genética, né, que é uma herança, uma maldição genética, né, da mentira, a gente tem que entender que não existe determinismo genético. Perfeito. Não é porque eu vim com essa predisposição que eu estou fadado a ser um mentiroso. Aí entra a epigenética que você falou, e eu adoro esse tema. No meu doutorado eu me aprofundei nisso. Eu digo que a epigenética é a ciência das escolhas. Eu posso escolher ser uma pessoa verdadeira. Traz liberdade, ainda que dentro de mim esteja pulsando um desejo de falar a mentira. Eu posso escolher falar a verdade. Então, não existe esse determinismo. As nossas escolhas podem nos levar, ainda que numa batalha interna intensa, mas escolher, hoje eu vou ser uma pessoa verdadeira. Perfeito. E a gente tem um Deus que nos dá condições, que pega a gente pela mão na nossa fraqueza e nos faz mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Que coisa mais linda. Lindo mesmo. E é o hoje que ela falou, Wagner. É um agora. dia de cada vez. As pessoas, por conta da ansiedade, elas querem prometer aquilo que é impossível. Mas é o hoje, é o aqui, é o agora, é nesse momento, é um passo de cada vez e é possível mudar. E é tão profundo isso, e aí já abre para várias possibilidades muito práticas. Então, assim, não se mente num currículo que você está entregando para ir para uma empresa. Por mais que você, de repente, possa achar que vai ser um benefício, não se mente, não se conta essa mentira. Na hora da entrevista de seleção... Perguntou? Responde. Claro, não vai produzir prova contra você, igual a doutora Raquel falou. Você não precisa dizer antes que te perguntem. Pode ser um morador de rua, por exemplo, que ele não tem endereço. E aí, ele vai precisar de uma solução, porque se ele contar que ele é morador de rua... Podem olhar para ele com um preconceito. Não vão. Você precisa comprovar um endereço para tudo. Mas quantas pessoas estão hoje em situação
de risco e precisam de ajuda. E foi feita uma pesquisa, eu até trouxe esse negócio do currículo, porque a produção colocou aqui, tem uma pesquisa da DNA Outplacement, 75% das pessoas mentem na hora de fazer um currículo. É muito alto o número, né? E aí, várias outras situações da vida. Você não mente que você comprou uma coisa e esconde do seu cônjuge. Você não mente que você tá num lugar e você tá no outro. Você lida com a verdade, você toma essas decisões de estar com a verdade. E você tem que fazer, inclusive, dependendo do nível, né, de vida, e é uma análise muito importante e sincera que a gente faça. Até por isso que a doutora Wélida falou sobre essa possibilidade da gente mudar o jeito que a gente se comporta. Treine dizer a verdade. Né? Vai contar uma mentira, opa, deixa eu voltar aqui, porque isso está muito automatizado, infelizmente, arraigado. Treine contar a verdade. A partir desse podcast aqui, ó, tá, eu tô aqui mentindo, achando que é a coisa mais natural do mundo. Não, eu vou refazer isso. Agora eu vou treinar, eu vou me desenvolver para lidar com a verdade, arcar com a dificuldade que a verdade vai me trazer, porque eu vou ter que lidar com situações que serão muito mais fáceis, e é isso. Agora, tem uma questão também aí, Wagner, porque a gente olha para o desafio de falar a verdade porque vai me trazer consequências. Mas será que falar mentira também não vai me trazer consequências? Traz muita. E eu gosto muito daquele texto que Jesus fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque a mentira aprisiona, te coloca no vício, mas ela também vai criando uma realidade enganosa e que muitas vezes você vai se deparar com situações em que você vai ser desbancado na sua mentira, essa tensão, esse medo, será que vão descobrir? E hoje a gente vive numa geração que as pessoas estão adoecendo por falta de paz. Com certeza. E não existe paz no meio da mentira. Não. É verdade. Porque ela te aprisiona, como você disse, e você vai ter que lidar com ela ali na frente, porque uma mentira puxa a outra, né? Você inventou uma história, daqui a pouco alguém fala, ué, mas tal coisa, você vai ter que trazer um novo detalhe para essa mentira. E você tá aprisionado nela, e não é a verdade, você vai ter que lidar com essa situação. Não tem paz um ser humano assim. E às vezes somos nós mesmos que ficamos no sofrimento porque eu sei que eu estou no erro, que eu sei que eu estou mentindo. Sim. E a minha consciência e o Espírito Santo fica trabalhando porque há uma obra do Espírito Santo querendo nos tirar das trevas e trazer para a verdadeira luz. Então a gente fica nesse sofrimento porque eu estou sabendo que eu estou no engano, que eu estou na mentira. E quando a gente está vivendo uma vida verdadeira, uma vida genuína, isso traz tanta paz, tanta felicidade para a gente, que a única conclusão que a gente pode chegar é não vale a pena mentir. E quando a doutora Raquel falou sobre treinar, né, a mente para falar a verdade, eu ressaltei isso aqui, aí alguém tá, não, mas é muito difícil. Sempre que eu me deparo com uma coisa muito difícil, eu me lembro daquele verso da Bíblia que diz que Deus opera tanto o querer quanto o efetuar. Perfeito. Então não depende de mim. Depende, claro, de eu tomar algumas decisões, mas depende muito mais, inclusive, de eu entregar isso nas mãos de Deus. Ele vai mudar, inclusive, o meu querer, porque eu estando mais perto de Deus, eu vou querer me parecer mais com Ele, as coisas vão ficando mais próximas dessa realidade, então Deus opera o meu querer, mas Deus opera também me ajudando no efetuar, não está tudo na minha responsabilidade, né? Eu posso ter a parceria de Deus nessa transformação e nessa mudança. Eu costumo dizer assim para as pessoas, o céu está inteiro a seu favor para o bem. Você vai jogar contra você mesmo. Então, existe um estado que pode ser mudado, as pessoas podem receber a paz que elas precisam, a libertação que elas precisam. E a mentira fica fora disso, porém, vivemos num mundo que é envolto em trevas, por enquanto. É por isso que ele nos chama para ser luz. Mas, Wagner, o desafio é muito grande. Sim, gigante. As crianças nas escolas são pressionadas de alguma maneira, dentro de um sistema, jamais pelos professores, mas elas são pressionadas. Não conta para tua mãe que eu fiz isso, ou que eu falei aquilo. Sim. Então, desde crianças, né? Então, esse sistema todo, ele é envolto
pela maldita mentira. E a Bíblia fala, o diabo é o pai da mentira. Ele é o inventor da mentira. E quem mente é servo dele. Tem tanto pra gente conversar, tô tentando terminar aqui, mas olha, daria pra gente continuar muito tempo, né? Você abriu uma página agora, de novo aí, sobre as crianças, né? Quando a gente tem uma educação extremamente rígida, extremamente autoritária, a gente está incentivando a mentira das crianças, né? Porque elas têm medo de chegar e contar o que aconteceu pela consequência que vai existir. Então, quando você tem uma criança que tem a coragem de contar para os pais, ou você está tendo uma educação com ela que é o outro extremo, né? Uma coisa extremamente permissiva, e aí né, ela nem se importa muito com aquilo. Mas se tem um equilíbrio, se tem uma educação saudável, onde a criança sabe que ela pode ter um diálogo ali, ela vai conseguir encontrar um respaldo, mas ao mesmo tempo ela tem a segurança que ela vai ser educada, a verdade também circula dentro dessa casa. E você está educando uma criança a contar a verdade, não importa o que esteja acontecendo, né? Algumas crianças entram numa fase de que é muito comum contar uma mentira, né? E às vezes os pais ficam desesperados também. Meu Deus, o meu filho é um mentiroso, eu não posso confiar no meu filho. Então, a gente não tem que levar esse desespero também na educação e já rotular. Exatamente. Rotular a criança, carimbar e falar para o resto o mentirosão da vida. aí. Exatamente. Mas trazer um diálogo assertivo com essa criança, inclusive ensinar para ela outras maneiras dela lidar com essa situação. Porque às vezes falta para a criança, não é que a criança seja mentirosa, mas falta para ela repertório de como ela lidar com aquela situação. Então a gente sentar com a criança e orientar e mostrar para a criança que a verdade, mesmo quando é desafiadora, sempre é a melhor alternativa. Amém. Podemos terminar, infelizmente? Não. Não! Tudo que é bom dura pouco. Doutora Raquel, quero agradecer muito pela sua vinda, pela sua participação. Privilégio ter você aqui com a gente. De repente, para a gente finalizar, qual a sua sugestão para que a pessoa possa, de repente, viver uma vida com a verdade e não com a mentira? Antes de ir embora, deixa esse conselho aí pra gente. Sugestão é repetir aquilo que nós já dissemos aqui muitas vezes, porque nós estamos falando dentro de um mundo cristão. Buscai ao Senhor em primeiro lugar. Amém. E tem uma frase que diz também, não na Bíblia, de quem você guarda segredo, você guarda distância. Eu vou convidar você a se aproximar mais das pessoas, para que você passe a ser um centro de influência positivo, para que você possa influenciar as mentes de maneira positiva a experimentarem a paz que você experimenta. Amém. Uau. Wélida, eu adorei essa parceria aqui. Quero mais vezes, produção. Eu também quero, produção. Pergunta para quem sentou do lado de cá. Como foi? Pergunta. Como foi? Maravilhoso. É sensacional. Achei que eu ia levar uma bomba aqui a reprovar. Não, maravilhoso. Foi bom, não foi? Eu gostei quando você disse assim, não, sua direção falou que haverá uma co-host. Olha que chique a minha co-host. Não, demais. Demais. Mas traz bastante responsabilidade. Demais. Cuidado quem você põe nessa cadeira. Porque de repente a pessoa pode falar a verdade. Sensacional. Muito bom. Wélida, muito obrigado pela parceria mais uma vez. Que Deus amei. abençoe sua vida, seu ministério com seus pacientes, seu ministério como pregadora da palavra de Deus também. Amém. Muito obrigado. Eu te agradeço. Posso deixar uma frasezinha para o pessoal? Por favor. Cuidado com as mentiras que contaram para você e que você acreditou. Mentiras que não dizem a verdade sobre quem você é. Busque em Deus conhecer quem é você e não viva pautado nas mentiras que contaram sobre você. Pensa sobre isso. Daria uma outra pauta. Eu já pensei só aqui agora, porque essas mentiras que contaram pra gente viram verdades dentro do nosso coração. E a gente fica contando pra gente essas mentiras. A gente fica repetindo essa história. Exatamente. Nova pauta, mas aí você vai sentar do lado de lá, tá?
Eu gostei assim dessa disposição. Você gostou, aqui, né? só. Você gostou, eu sei. Eu adoro quando eu tô desse lado também. Ó, muito obrigado mesmo. Tem presentinho pra doutora Raquel que veio a primeira vez. Tem, olha só, sacolinha do Hope Hour com vários produtos. Gente. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você que ficou com a gente até O agora. pessoal vai ficar curioso, eu vou mostrar mostra aí, ó. deles. Olha. Um caderninho pra anotar novas ideias. Ali, aqui. Muito agradecida, foi uma honra. Uma honra foi nossa. Que o Senhor continue a abençoar você há muito Amém. tempo. E Amém. Hour. Muito bom. Obrigado, a gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.